Bom, pessoal, assim, né? É uma opção, vocês verem o caso. No caso, eu vou fazer a prática. Bom, pessoal, como a gente falou, vocês não estão perguntando aí. Como eu havia dito para vocês, nós vamos retomar os conteúdos das aulas anteriores. Então, nós vamos ter algumas aulas sobre assuntos que a gente já teve aula, só que uma abordagem mais profunda, uma abordagem mais voltada para a prática. Bom, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o Alzheimer novamente, tá? Depressão do transtorno bipolar bem rapidamente. Volta para a nossa aula hoje, a doença de Alzheimer. Nós vamos aprender então o significado clínico da doença de Alzheimer. Acho que isso é algo muito importante para todos nós, todos os cidadãos, né? Uma vez que a maioria da população, os nossos idosos, os nossos pacientes, grande parte deles sofrem com essa patologia. Tá? Então é muito importante que nós saibamos muito bem com relação a essa patologia. Adriana, Isabel, Isabel, Leida, Luciana, Rodrigues, Lucineire, Maricélia, Marlene, Michele, Luísa, Miriam, Luiz, Silvia, Ana Laura, Valéria. E eu, senhor, não. Ah, é verdade. Você fez né? Isso. Então, não isso, eu. Sim, eu acho que sim. Eu acho que não. Bom, como eu estava dizendo, eu vou aprender o significado químico da doença de Alzheimer, mas os sinais e sintomas do papel do cuidador. Além disso, nós vamos abordar então, depressão e transtorno bipolar e como o cuidador pode auxiliar os pacientes que estão cometidos por essa patologia. Bom, a doença de Alzheimer ela foi descoberta por um médico alemão chamado Alois Alzheimer. Tá? Descobriu ela lá no final do século XIX. Tá? Então, antes disso, a gente não existia doença? Existia, sim. Porém, como a expectativa de vida não era tão longa, né, não se vivia tanto tempo, ela não era muito
muito divulgada, não era muito relevante. E era denominado, então, demência senil degenerativa. Não tinha grandes pormenores em relação a essa questão. Com o aumento da expectativa de vida da população, essa patologia acabou se tornando um problema de saúde pública. Por quê? A expectativa de vida aumentava. A população ficava cada vez mais velha, cada vez mais gente desenvolvia essa patologia. Então, foi necessário então, todo um projeto, todo um plano ali para poder de enfrentamento a essa patologia, não sabe que ainda se tornou mais relevante. Dados apontam que aproximadamente, em 2013, houveram 36 milhões de casos. E a expectativa é que a cada 20 anos esse número dobra. Então, em 2013, 36, em 2033, 72 milhões de pessoas. Isso também, em parte, é explicado por aquele aumento da expectativa de vida da população de forma geral. Tá? Uma das principais causas de demência dos nossos pacientes é o mal de Alzheimer. E o termo, então, é um termo bastante abrangente, de demência. Porque ele vai abarcar várias doenças neurodegenerativas, da qual faz parte do mal de Alzheimer. Então, acho que o Alzheimer pode fazer a pessoa ficar mais agressiva. Sim, uma das fases, sim. Porque eu estou cuidando de um senhor que chama o senhor Luz, aqui da Rua Nova. E ele tem começo de Alzheimer, ele está muito agressivo. Sim. Vocês vão ver que a patologia, o mal de Alzheimer, ele tem 3 fases. Principalmente quando a pessoa já tem um gênero. Ele é curto. Sim, não. Depende de cada pessoa. Ele pode ser fase 2 ou fase 3. Então, na primeira fase, eles são, na fase 1, eles são mais arredio. Sim. O doutor Ricardo não aceita a gente falar. Pode falar. Ele não aceita. Sim, existe 3 fases muito bem caracterizadas. Nossa, mas ele vai fazer da formada. A terceira fase. Vamos falar sobre todas elas. Não é assim que tá? Não é assim que tá? Do início até o final? Tem fase 10 anos. Tem fase 1, então seria grau 1, grau 2 e grau 3. Essa é a grande divisão em que há a maior variação do estado. O Guatemala é o grau 3. Então, por exemplo, o Alzheimer é a maior prevalente, mais prevalente da população maior de 60 anos, contemplando cerca de 40% dos casos. E o cuidador, então, ele vai entrar dentro dessa doença, auxiliando o paciente no cuidado e na assistência para ele. Por isso, denota a importância que nós temos de conhecer a patologia, entender sobre ela, ver quais são os sinais e os sintomas dessa patologia, tá bom? E como que se dá a progressão do mal de Alzheimer. Bom, o que é então? O Alzheimer nada mais é uma patologia neurodegenerativa que vai afetar o cérebro, onde eu vou ter a degeneração dos neurônios. Esses neurônios vão se degenerar e morrer, principalmente nas regiões do córtex frontal e na área do hipocampo do nosso cérebro. Tá? Ele atinge mais a massa cinzenta ou no córtex frontal, na parte cinzenta. Bom, ocorre de maneira lenta e progressiva. Bom, inicia como um grupo de células responsáveis pela memória. Tá? Então, normalmente, essas células estão no córtex frontal, que é as células que a parte da frente do nosso cérebro, e ele está ligado principalmente ao aprendizado, à memória de curta duração. Tá? Então, elas estão ligadas por isso. Por isso que ele vai afetar
principalmente a memória. Mas com a evolução da patologia, isso vai se estender para todas as áreas do cérebro, comprometer a função geral do meu paciente. Isso tudo vai durar aproximadamente 10 anos, a mesmo diagnóstico, até ele chegar na fase mais severa da patologia. Então, aqui, pessoal, nós temos aqui um neurônio saudável, tá? Um neurônio saudável, seria assim, né? Menina funcionando tudo bonitinho, e eu tenho um neurônio com mal de Alzheimer, tá? Onde eu tenho a degeneração desse neurônio e, consequentemente, a morte. Eu vou perdendo massa encefálica no meu paciente. Tá? Como eu disse ali, é degenerativo, então vai produzir uma atrofia, então vai diminuir o tamanho, da mesma forma que quando a gente engessa a perna. O cirurgia essa perna está o quê? Menor, tá? Está atrofiado. O Alzheimer também. Ele vai produzir uma atrofia progressiva que vai se iniciar normalmente por volta de 65 anos de idade, gerando, então, a perda da capacidade de pensar, de raciocinar, de memorizar, porque perde neurônios dessa área do cérebro nesse primeiro momento. Porque os pacientes que eu fui lá e temos um cirurgia de gestão. Eu estou assim, do nada, eu começo. Cadê minha porra? Cadê minha porra? A porra tem um vizinho falando. Às vezes nós falamos, sim, vai mas não se desligar, são comorbidades. Duas patologias semelhantes. Uma coisa não necessariamente leva a outra. Tá? Então, ele vai ter essa dificuldade de pensar, raciocinar, memorizar, tudo isso é ligado ao córtex frontal. Um idoso que começa a criar massa encefálica atrofiando, quando começa a atrofiar, já é uma coisa de Alzheimer. Não necessariamente. Existe a atrofia que é inerente do processo de idade. Conforme a gente vai envelhecendo, naturalmente, nosso cérebro vai encolhendo. Ele vai perdendo água, o corpo não tem essa atrofia. Mas no Alzheimer é muito mais acentuado. Porque tem uma amiga minha lá que ela disse que o pai dela está com uma atrofia no cérebro e uma aneurisma. Aneurisma. Sim, mas o aneurisma pode gerar alteração de circulação, que pode gerar uma hipóxia. A aneurisma, na verdade, é uma bolha. Ele pode ter uma AVC a qualquer momento. Ele pode estourar, ele pode ter uma AVC hemorrágica. Mas ele pode ter uma dificuldade de oxigenação, que está gerando uma hipóxia, uma redução da oferta de gerando essa atrofia. Tá? Então, ele vai ter dificuldade, a capacidade de raciocinar, memorizar, que está ligado aqui no córtex frontal, a área da inteligência. Bom? Afeta também a área da linguagem e a área da memória. É o que vai gerar essas alterações de comportamento. Novamente aqui, pessoal, o neurônio normal, como deveria ser, e o neurônio com Alzheimer. Tá? Então, tem a perda, a destruição desses neurônios, consequentemente, a morte. Olha como seria, pessoal, o tamanho de um cérebro saudável idoso. Então, o cérebro saudável teria mais ou menos esse tamanho. Essa conformação ali. Com o mal de Alzheimer, eu vou ter um encolhimento, porque eu perdo massa encefálica. O encolhimento do cérebro com mal de Alzheimer. A placa motora, ela estava gerando uma morte do neurônio. Aquele neurônio que não teve escola assim, como esse, como esse, ele vai morrendo. Aí eu perco. Na onde eu perco o neurônio, não regenera mais. Vai acabar gerando, então, poucos dentro do cérebro do paciente. Basicamente, a doença pode ser dividida em 3 estágios. Tá? Uma fase inicial, uma fase intermediária e a fase mais grave da doença. Com características bastante marcantes de cada modelo, e um prático clínico do paciente. Então, aqui, pessoal, as três principais fases. Então, lá, primeira fase, vou primeiro na fase inicial. Bom, então, a fase inicial, então, lapsos de memória. Tá? Então, o paciente começa
a perder a memória, ele começa a ter lapsos de memória, esquece de uma coisa ali, esquece de uma coisa aqui, e vai com esses lapsos. Há o surgimento de uma mudança brusca de comportamento. Então, pacientes que eram muito quietinhos, pacientes muito introvertidos, né, pacientes ou vice-versa, pacientes que eram tagarelas, brincalhões, eles mudam nitidamente de atitude. Aí vale de cuidado também, né? Uma etapa com a outra, né? Porque às vezes pode chegar, demorar de uma para a outra. Sim, sim. Anda mais rápido. O processo todo, durante 10 anos. Mas aí, tem pacientes que passam por etapa inicial, ele tem uma progressão mais lenta, outros já vão mais rapidamente nas fases inferiores e lateral. Então, varia de paciente para paciente. Mas, basicamente, nós temos essas 3 fases da patologia. E, pronto, tá, nesse caso de agressividade, aí é um caso mais avançado do que no começo. Então, normalmente no começo, tipo assim, de agressivo, na etapa inicial. Então, ele perde o senso de direção, primeiro tem mudança de comportamento. Então, se ele era muito quieto, ele fica mais bravo, mas não esquecendo, né, do traço da personalidade da pessoa já. Então, normalmente, a pessoa que era, vamos supor, na juventude, ele era muito bravo, muito severo, quando ele chega na velhice, às vezes, com uma patologia dessa, acentua de novo esse traço da pessoa. A pessoa já era severa. E ao longo da vida, ela ficou um pouco mais maleável, na velhice, com a patologia, volta para esquecimento. Ele é bravo quando era mais novo. Não faz isso da pessoa que foi. Não, porque ele tem a perda da memória recente. Até porque já ficou memorizado ali. Por quê? O que acontece? Deixa eu voltar o slide aqui. Essas áreas aqui, então essa área aqui do córtex frontal, do hipocampo, ela está ligada, como eu disse, ao aprendizado. Ela está ligada à memória recente. Depois, que aquela memória solidificada, que cimentou a memória, ela vai para estruturas mais posteriores do meu cérebro. Então, o cérebro está aqui. No começo, aqui vem inteligência. Vamos supor vocês leem o livro aqui, hoje. E não leem o livro amanhã, ou o livro semana que vem. Daqui a um mês vocês vão lembrar o que vocês leram hoje? Não. Mas se você lê hoje, aí você pula amanhã, depois da manhã você lê a mesma coisa, aí depois, na outra semana, você lê umas 2 vezes a mesma coisa, daqui a um mês, aquilo vai ficar até automático. Você nem vai precisar fazer muito esforço para lembrar daquilo. Da mesma forma acontece aqui. Por quê? Aquele conhecimento, aquela leitura ali, ela saiu do meu córtex frontal, a parte mais frontal do meu cérebro, está ligado com essa memória de trás, e vai para estruturas mais consolidadas. Até acontece com o paciente com Alzheimer. Ele esquece de coisas recentes, mas aquilo que ele viveu no passado, que já está no arquivo de memória dele, ele não perde. A placa ele não perde. Por isso ele lembra de fatos antigos e às vezes ele esquece de fatos mais novos. É mais difícil memorizar. Sim. Todos os tipos. Esse daí. Tem falar uma coisa para mim. 10 minutos. Sim, aí já está na fase intermediária. Mas voltando, então, começa na fase inicial de memórias, mudança de comportamento, aquele que era aquela mais falante, mais tagarela. Ele tem um comprometimento de senso de direção, você se perde com facilidade. Apresenta uma atitude muito mais agressiva do que o normal, às vezes, muitas vezes, sem uma justificativa aparente. Uma somente mais agressivo. Uma dificuldade em fixar informações novas, e apresenta muita teimosia. Ele não aceita, ele não está esquecendo. Não, o senhor esqueceu. Não, mas isso está errado. Ele é muito teimoso. Então, o doente insiste em dizer que não há nada de errado com ele. Na fase intermediária,
intermediária, a perda da memória, ela acaba se intensificando. Há uma repetição infinita das informações, o paciente começa a repetir determinada informação insistentemente, passou 10 minutinhos, é a mesma coisa. Ele fala, passa 10 minutos, fala a mesma coisa. Então é a repetição. Nessa fase já começa a surgir muitos estranhamentos, né? Então ele já começa a estranhar, né? Pessoas próximas a ele, coisas da casa. E esses momentos, né, de esquecimento são alternados com momentos de lucidez, de confusão mental. Então, ora o paciente está lúcido, ora o paciente apresenta uma variação de memória. O estresse pode gerar, então, uma alteração psicológica e até depressiva. Nessa fase, também o paciente ainda apresenta uma agressividade, principalmente quando ele é contrariado. Se contrariar o paciente, ele já fica agressivo. Tá? E nós temos, então, o início da dependência física do paciente, tornando algumas atividades perigosas. Então, um paciente grau 2, né, ou de na fase intermediária da doença, ele vai começar a esquecer o lugar aceso, vai esquecer o lugar aberto. Então, atividades perguntadas. Então, a gente também pode aumentar. Sim, não tem um equilíbrio, sim, isso interfere também no equilíbrio. Né? Então, ele começa a estar dependente. Então, atividades cotidianas passam a ser perigosas. Então, lidar com faca, cozinhar, não pode esquecer um fogo aceso, gás aberto, vai ficando perigoso. E o vocabulário começa a ficar restrito, a gente começa a esquecer palavras do cotidiano. Então, ele esquece, por exemplo, de falar garfo, prato, palavras que normalmente a gente não esqueceria. Bom, no grau mais grave, né, no estágio mais grave, o paciente já vai ter uma deficiência física total. Os comandos cerebrais já estão destruídos, ele já não consegue manter a sua autonomia. O paciente vai apresentar uma dependência total, os comandos cerebrais já estão totalmente destruídos. O paciente não anda e já quase não fala. Ele já perdeu aqui o vocabulário. Então, nessa fase, ele já fala não vocabulário. Não reconhece ninguém e nem a si mesmo. Ele já não sabe quem ele é. E há o aparecimento, então, de outras comorbidades, como infecções, especialmente infecções urinárias, infecções de pulmão, né, que são infecções pneumológicas. Por quê? O paciente ele já não tem controle das funções psicológicas dele, ele já não sabe quando ele fez xixi, quando ele cocô, e aí é necessário cuidar muito zeloso, muito extremo, como o estágio mais grave da esse grave. Aqui. Então, eu estou perdendo o serviço. Ele vai ficando cada vez mais dependente. Eu tenho que pensar desse jeito. Mas também está melhor, tá bom?
Tá na divisinha ali, Aí faz os dois do entre esses dois. Eu vou no meio. Não perdi o meu que eu gosto. Faz mês que eu dia essa me mudou. Ela tinha Alzheimer também. Nesse caso aqui, ele já vai ter das infecções, tem a deglutição prejudicada, bastante prejudicada, então já tem dificuldade em comer. Então, minha resposta. Por que que a minha paciente, o livro de sal, ela não aceita. Mas as outras coisas, tipo gelatina, ela come muito bem no sal. Preferência dela, não tem relação com a doença. Não tem. Não. Preferência dela, às vezes ela sempre gostou mais de doce do que de sal. E aí exacerbou isso na doença. Não que seja a doença que gere isso, essa preferência dela. Mas ela já tinha essa preferência. Habituou. Ela gostava muito mais de doce do que de sal. Então, quando ela chega no estado desse, ela não aceita porque ela não quer. Ela não gostava, ela não E gosta. a gente não pode passar, né? Não. Pode mandar. Ainda não. A gente tem que fazer as 3 colheres, guarda lá de novo. É igual o senhor, assim, que eu peguei na sala. Não. Chega 7 horas da noite, ela fala, vamos almoçar, não. Aí, depois, Mas não necessariamente, é o que eu estava falando. Aí, O paciente passa daqui para cá muito rápido. Leva um tempo, prolongado. Aí, Agora ainda tem o paciente já apresenta problemas de deglutição, ela não consegue engolir mais, e há então os sofrimentos feridas pelo paciente passar um longo período de uma deglutição. Então, ele passa muito tempo sentado ou deitado. Já que o paciente com Alzheimer, você põe ele sentado, ele vai empurrando, encosta o nariz na mesa. Ou às vezes o nariz está no joelho. E aí surge Não, muita... Então, essas são as 3 fases. Tomar. E é normal, assim, o Ricardo nascer, porque ela dorme no dia. Mas a gente não consegue fazer com que ela fique acordada. Ele chega lá, acorda minha mãe, acorda minha mãe. Se você acorda, ela fica agressiva. Eu falei, Ricardo, o senhor não está aqui o tempo inteiro. Se o senhor não vem, ela está acordada. Não, mas eu venho 3 vezes, eu estou dormindo. Então, fique sentado comigo. Porque aí, por coincidência, de banho de manhã, quando eu fui trabalhar à tarde, eu olhei lá no bumbum, não chega a ser muito caro, mas descolou. A pele está bem. Aí ele falou, sabe que eu estou sentado aqui? Então, mas ela não. Né? Ele não tem mais. E ele, nossa, ele exige demais. Porque é uma coisa que a mãe dele não vai mais oferecer. Não, por isso que eu não aceito. Eu te perguntar, o Alzheimer acontece? Boa. Porque eu nunca vi você dormir daquele lado. Em alguns graus, sim. Ela faz um. Mas grau 3, há uma restrição geral do cérebro. Então, por mecanismo, por exemplo. E quando você esquece que dormir e resolve não dormir, pior que dormir. Mas pela restrição Quando chega nesse estado, é a duração, não mais. Aí a Michelle perguntou. Tem paciente que passa daqui para cá muito rápido. Fica um longo período nessa daqui. Tem paciente que fica um longo período nessas 2 causas. Mas uma coisa, quando a pessoa chega nesse grau, aí ela pode durar 10 anos. Não, patologia, desde a fase inicial até durante o torno de 10 anos. Quando ela está no estado grave, você não tem uma noção do velho. Tem mais uma coisa. Não quero falar, porque ele tem que fazer uma
se a casa é 10 anos, Pessoal, olha, interessante. Quando o paciente pergunta a mesma coisa um monte de vezes, o que a gente faz? Responde. Tem um livro, acho que eu falei, muito interessante, ele chama Quem Eu? É a história do médico, a história não, a verdade aconteceu. O médico, ele cuidou da avó. Você escreveu sobre? Vai escrever sobre. Qual que é o nome? Quem Eu? É a história do médico, que ele vai dar faculdade, vai dar tudo para cuidar da avó dele. Eu assisti um pedacinho desse filme. Eu não sei se me chegou a virar filme. Eu não sei se foi só um trailer, uma coisa que eu vi em Isso. Ele deixou tudo. E aí foi cuidar dela. E aí ele se deparava com essa questão. Quando ele passou na faculdade, ele falou para a avó dele: ah, vai passar na faculdade. E aí, o que você vai fazer? Não lembro agora. Mas vamos supor, alguma coisa relacionada à área humana. Vamos falar de fazer publicidade e propaganda. Ah, vou fazer publicidade e propaganda. Ah, que legal. Passava 10 minutos. E aí, você está na faculdade? Passei. O que você vai fazer? Ah, publicidade e propaganda. De repente, para perguntar, o que ele fez? Ele levou de uma maneira bem humorada. Na segunda vez que ela perguntou, o que você vai fazer? Ah, vou fazer medicina. Nossa, que legal, vou fazer médico. Ah, o que você vai fazer? Vou fazer direito. Nossa, que legal. E ele levou de uma maneira bem humorada. Então, às vezes, o paciente fica perguntando, enche a paciência, não fica doido. Responder a mesma coisa. Então, leva uma coisa que ele faz. Então, quer dizer que até 2 vezes é normal. Na terceira vez, a gente tem que praticar. Pode fazer, porque ela vai esquecer. Tem uma outra condição muito legal ali, um canal no YouTube. Só você jogar no YouTube e pesquisar. Uma vó da pomba. Pomba de pomba mesmo. Tá. É um neto também, a avó dele tem Alzheimer. E ele grava vídeos com ela. E é desse jeito, é bem humorado. Né? Ele brinca com ela e leva coisas do passado. E é um canal legal para vocês seguirem, para vocês assistirem vídeos. A senhora chama Dona Maria. E aí ele brinca com ela, tudo leva de uma forma bem humorada. As coisas são bem legais. Esse canal. Olha aqui, pessoal, parece que é Alzheimer. Nós temos aqui a visualização levada visual do cérebro. Então, aqui, a grade 1. Nada, né? Ou muito leve, seria um grau assim. Esse seria o normal, um corte de vários locais. Se eu cortasse, eu cortaria aqui, lá em 3 tá? Moderado, você mais um? Não. Grau 2 aqui. Olha como que era. Olha como vai ficando. Mais já o 3, né? Então você vê. Olha aqui. Uma coisa geral. Esse buraco. Olha como que era para ser. Ou não. Chegando aqui, eu não vai perdendo. Eu perdendo. O cérebro não se liga desse jeito. Vai ter que ser cronificando essas cavidades. Horror. Então, a perda do mundo, pode ter muito triste. Morreu. É muito importante que nós, enquanto cuidadores, sempre tenhamos
antes das manifestações clínicas, né, dos primeiros sintomas do modo Alzheimer, o paciente ele já vai apresentar a doença há anos, tá? Só que não tem como gente diagnosticar. Há uma dificuldade muito grande de diagnóstico precoce por meio das manifestações clínicas ou dos exames biológicos. Então, o paciente já vai ter a doença anos antes de começar a manifestar. A doença, ela se Mas o instala sinal, muito assim, a gente já olha pela demência. antes. Já é um passo para ficar mais alerta. Então, quais são os fatores de risco? Olha aqui, pessoal. Uma visão primária. O cérebro, o sistema global, e o comprometimento cognitivo leve, quando a pessoa começa a formar atividades, olha aqui, o paciente fala. Para conseguir uma visão superior. Essa doença não é genética. Não é genética. Mas nós temos causas como fator de risco genético. Tá? Então, ó, quais são os fatores de risco? Então, pacientes maiores de 65 anos, fatores hereditários, então, filhos de pais que tiveram Alzheimer têm um risco maior de desenvolver, não que vai desenvolver, então, também fatores genéticos, doenças cardiovasculares, traumatismos cranianos, obesidade, depressão, diabetes, insônia e pacientes de sexo feminino. No caso, aí o filho pode, depois de chegar na idade do país, pode negativo, fator de risco, não vai desenvolver. Ele pode ter mais chance. O que eu costumo falar? Vamos supor que a pessoa tem 50% de chance de ter Alzheimer. Aí, ela é filha de pais com Alzheimer, é obesa, depressiva, tem diabetes, né? É uma mulher. Qual que é a probabilidade dela ter? Vamos supor que com todos esses fatores de risco, somando, né, ela tenha 70% de chance. Ela tem 70% de chance. É certeza que ela vai desenvolver? Não, ela não tem 30% de chance de desenvolver. Ela só tem uma pré-disposição, tem uma chance maior. Agora, se ela vai desenvolver ou não, a gente não sabe. Não tem como a gente ligar. Ela pode passar a vida toda e não ter, né? E não desenvolver a patologia. Tipo assim, o filho desse senhor, ele não era surdo. Do nada, ele já ficou surdo. O senhor, ele é surdo, porque ele foi surdo. Sim. Aí, ele, pelo menos, acho que não usa o Salomão, ele perguntou que foi degenerativo. Sim, surdez. Sim. E ele perguntou se ele é de origem. Como que chama? Senhor Muji. Ele é de origem árabe, eles têm essa predisposição de desenvolver surdose. Vamos dar outro exemplo. Vamos supor que a Maricélia foi no médico e, não nem é Maricélia. O exemplo lá que a Ivanete falou, que a paciente tem uma aneurisma. Né? Ela tem uma chance daquele aneurisma estourar. É certeza que vai estourar? Não. Ela pode viver o resto da vida e morrer de uma pneumonia. Ela pode, sei lá, descobrir um aneurisma com 40 anos. A pessoa viveu até 90 anos e o aneurisma não estourou. Ela veio com fator de risco. Mas aconteceu? Não. Então, assim são os fatores. Né? Como que a gente pode reduzir o risco de desenvolver essa demência? Então, evitando maus hábitos, evitando fatores de risco, como bebidas, né? Controlar a saúde, a pressão arterial, o colesterol, glicemia, controlar os pesos, né? Utilizar medidas de segurança para evitar bater a cabeça, não, sei lá, andar de moto só com capacete, né? Estar numa obra, usar os capacetes protetores.
manter o cérebro ativo, né? Exercitando ele, cruzadinhas, exercícios para melhorar a cognição, passatempos, palavra cruzada, quebra-cabeça, aquele lá de livro lá. A pessoa que já tem, não, mas daí é para evitar. Sim, uma ótima coisa. Ele fala Sim, certo. Eu acho. Pode fazer. Muito bom. Qual que é aquele diagnóstico? Pode ser por exame de imagem, por tomografia ou ressonância magnética, né? Entrevista com o paciente e com as pessoas próximas. A gente pode fazer ainda dentro de funções cognitivas, testes de linguagem, de memória, testes de cálculos, para ver como pode ser. Um dos testes é o teste do relógio. Bom, todo mundo tem uma folha aí? Não? Fica assim. Quem tiver desenho no relógio, quem tem folha? Não precisa ser nem inteira, pode dividir no meio, em duas. O relógio o mais perfeito possível. Tá? Não é relógio digital. Dá para dividir, viu, gente? Nem a folha dá. Hã? Vamos lá, pessoal. Mais perfeito possível. Relógio de parede, sem problema nenhum. De parede? E eu quero esse relógio marcando A hora a hora de 10 horas. 8h50. 10 para as 9. Eu não consegui fazer a bola. Olha, marcando 10 para as 9. Não, nem sei como tem relógio, não. Não! Eu não sei. Nossa, esqueci total. Não sei.
vou botar o celular primeiro. Tem não lembro. Daí passou. 50. Não foi muito bom. Tá bom. Ah, não pode cobrar. Não cobrar. Eu vou saber do meu. Gente, eu não peraí. É assim, Ah, certíssimo. Tá bom, gente. Tá bom. Ah, não sei fazer. Não sei, gente. É 10 para as 8, é 10? 10 para as 9. Faz uma. 8,50. Não, né? Bom, gente. Tempo esgotado. Nossa, mas eu nem coisei. Aí não deu nem para as baterias. Não, vai ter que fazer assim. Não. Bom, Eu pessoal, esqueço total. é um dos testes que a gente deve fazer com os nossos pacientes. Então, a gente vai ter que observar. Ah, não, o meu estava bem certo, ó. Fala aí certo, né? É o 12 e o 6. Então, observe todos os pacientes dela. Nossa, tu fez igual o paciente, eu. Guardem meu nome. Não. Isso não é. No final da aula, eu vou dar o resultado do teste para você. Bom, a gente deve avaliar no relógio. O meu tá igualzinho inteirado. Bom, e qual que é o papel do cuidador frente a isso aí? Ele vai ter alterações. O cuidador vai ter alterações nas suas atribuições conforme a progressão da patologia. Então, no estágio inicial, é necessário, então, que o paciente ainda tenha uma autonomia, um acompanhamento mais à distância, porque o paciente ele ainda tem suas funções preservadas. Tá? No estágio intermediário, existe uma maior exposição ao risco. Lembra que eu falei para vocês que o paciente já começa a se tornar perigoso, atividade cotidiana, então esquece de fogo aceso, tudo. É necessário, então, uma monitorização mais severa. E isso vai crescendo cada vez mais conforme a evolução do paciente, até que ele chegue no estágio grave, onde os cuidados tendem a ser constantes. Em cada etapa, nós vamos ter desafios próprios, desafios específicos de cada etapa. O cuidador, então, deve ter muita ciência, muita flexibilidade, muita esperteza para poder lidar com o paciente, e se adaptar às mudanças ali apresentadas por este paciente. Quais são as tarefas do cuidador, então? Zelar pela higiene do paciente, orientá-lo com relação a medicamentos, auxiliá-lo na alimentação e prezar pela segurança do paciente, bem como realizar os cuidados no lar. É muito importante também, pessoal, que nós, enquanto cuidadores, estimulemos a interação com os familiares, a interação com a família. Por quê? Em parte, pelo paciente já não lembrar mais, os pacientes tendem, os familiares tendem a isolar o paciente. Ele não lembra mais de mim, por que eu vou lá visitar? E é muito importante. Mesmo que ele não se lembre,
é importante que os familiares continuem lidando com o paciente e interagindo com ele. Principalmente pacientes que vão apresentar elementos de lucidez também. É muito importante. Promover atividades para a memória, em pacientes para tentar retardar a progressão da doença, não apurar, mas retardar e manter horas adequadas de sono e de repouso para os nossos pacientes. Pacientes com Alzheimer também é muito importante que ele tenha uma rotina. Os três já tiveram aula sobre rotina. E a rotina é benéfica para o paciente. Uma vez que tudo que entra na rotina, a gente não precisa mais de pensar. Vocês podem ter um experimento muito simples. Bom, todo dia, para vocês levantarem e entrarem no banheiro para escovar os dentes, acende a luz. Um dia, mudem a rotina de vocês. Levantem, não entrem no banheiro, somente passem e acendam a luz. E aí depois voltam para casa. Ou peça para alguém acender a luz. Quando vocês entrarem no banheiro, a luz vai estar acesa, vocês vão apagar a luz. Por quê? Estava dentro da rotina de vocês fazer aquele movimento. E assim se dá com o paciente com Alzheimer. Se ele tiver uma rotina, estabelecer uma rotina, as mesmas coisas, os mesmos dias, ao longo do dia, os mesmos horários, vai facilitar muito a vida dele. Tá? Também outra coisa que é interessante, que eu sempre falo, é sinalizar banheiro, para o paciente, onde nós temos folha de sulfite colorido. Nós temos lá folha de sulfite dessa cor, cor chamativa. Às vezes o paciente passa uma semana na casa de terapia. Então, estipule, por exemplo, essa cor do banheiro. Você vai lá, banheiro. Todas as casas que você for passar, hoje eu estou na casa da família, amanhã eu estou na casa da família. Na casa das duas, o banheiro precisa ajudar com essa cor, tá? Facilita muito quando passa na casa dos filhos e sempre estabelecer então, essa rotina com o paciente. E se o senhor for dar autônomo? Não, tem alguma outra coisa. Bom, o daltônico só não vai enxergar verde, né? O vermelho não enxerga. Não consegue diferenciar algumas cores, né? Ele não, acho que o daltônico não diferencia verde. Mas, por exemplo, o cor primário ele consegue. Amarelo, não tem cor nenhuma. Azul é amarelo. Aí eu falo de verde. Digo, né? Acho que eu até porque, mas como você fala do sinaleiro? Você conhece as cores. Aí ele fala que é por causa da segurança. A primeira luz que está falando e a luz que está falando. Mas ele faz outra cor no desenho. No desenho, algumas considerações também. Então, espalhar também lembretes para casa, colocar as coisas sempre no mesmo lugar. Então, guardar sempre as mesmas coisas nos mesmos lugares para facilitar a vida de você. Bom, entendemos aí os estágios, entendemos quais são os fatores de risco, vimos como se faz o diagnóstico. Como tratar? Não tem que tratar. Não existe cura. Nós não temos uma medida de para curar do Alzheimer. O tratamento é todo embasado na manutenção da qualidade de vida do paciente. Mas no caso não tem como que nem cirurgia, tem o médico para escriturar no coração. Até tinha sugerido, mas pela idade dele tem não, porque mais mas há perda de neurônio, não morre. Então, é a manutenção da qualidade de vida do nosso paciente. Para tentar manter o máximo possível a independência desse meu paciente. Minimizando, então, as perdas cognitivas, as alterações de humor, as alterações de comportamento
isso envolve enfermeiros, cuidadores, fonoaudiólogos, né, que o paciente tem dificuldade de dicção, tem que fazer necessidade dos fonos, para aprender a vocalizar, né? Fisioterapeuta, para manter para manter a forma da guarda dos pacientes, psicólogos e nutricionistas. Tudo isso para tentar oferecer qualidade de vida dos nossos pacientes. E esses medicamentos? Sim, esses medicamentos só retardando a doença. Além disso, pessoal, nós temos algo muito legal, que é a terapia do boneco. Tá? E utiliza muito com pacientes no Alzheimer, tá? Que consiste em você dar uma boneca ou um bichinho para aquele paciente. Isso vai desacelerar ele, mas vai ativar mecanismos do cérebro do paciente para que vai remeter ele. Ele não tem a memória preservada, a memória antiga, vai remeter ele quando ele teve filhos, vai trazer sentimentos bons para o nosso paciente. Então, sentimentos positivos. Uma mulher lá, ela morreu. Ela dava banho dele. Sim. Banhava a boneca na cama e calçava o travesseiro em volta para o neném cair. Esse canal que eu falei para vocês, a senhora Iana Malha, tem uma boneca. E ela pega a boneca, ela deita na rede e vai. Isso é algo que vai remeter ela a esses sentimentos. Escuta até a boneca chorando. Sim, remeter ela a esses sentimentos bons de quando ela foi mãe. Algo muito bom. Aí vai também remeter a necessidade esse paciente vai apresentar, então, com relação a ter alguém, ou ter um ser que dependa dele. Tá bom? Que lembre dele. Então, isso também vai trazer esse algo benéfico. Quando eu agri, se eu puder. Não agride, né? Porque a minha sogra agri. A boneca. Agri? Agri. Eu não gosto. Gostava da criança. Aí, por fim, ela passou o boneco. Nós só entramos na exceção. Ela só não acredita. A mãe da minha Eu acho que é porque ela é muito ruim. ela chamou a filha dela de mãe, a filha chorou. Aí abanou a família inteira. Bom, eu vou passar um vídeo para vocês dessa terapia, né? Que está ligado a uma senhora, tá? Que ela tinha Alzheimer, a mãe dela comprou uma boneca, né? E fez a terapia do boneco. E depois deu tão certo que essa mulher ela vai em asilos nos Estados Unidos e distribui bonecas para as senhoras, né? E bichinhos e mais isso para os senhores. Eu gostaria que vocês vissem esse vídeo, mas voltado para a reação dos idosos frente a essa doença. Não é igual a sogra da. É exceção, né? É exceção. Olha a reação das senhoras. Mas no caso aí, para ela está segurando um bebê de verdade. Olha o carinho das senhoras frente à mulher. Olha o amor. É porque elas lembram que antigamente os bebês eram enrolados daquele jeito, né? Não.
É muito legal. Aí vai fazer um chá. Não sou bom? Não. Olha que eu tem se mostrado muito benéfico essa cidade. Essa semana. Mas não é o quê? Vestido? Eles estão mexendo. Carne. Ainda bem que a gente não tem, né? Ainda bem que a gente entende o professor. Vamos ter a pressão dela. Se já tiver, Não. Se a gente for ligar mesmo na rua, não há um de luva, vai ter, viu, velho? Vai ter, vai ter Um abraço. também não. É tranquilo. Vou ligar o braço daqui, vai soltar. Eu vou escutar aqui. Ele tem graça. A gente não tem que ter, né? Sério? Nossa. Não, então, por que ela veio aqui? Ela passou mal, né? Então, assim, de manhã passou mal, é 12 por hora. Ficou o dia todo, olha pra vocês verem. E responsabilidade, né? Ó, filha, você começa assim, tipo, por ligar nem por nós. Não sabe. Não, gente, qualquer sintoma, entendeu? De que não tá legal, tem que procurar um médico. Ela vai fazer isso. Não, não. Sim. Obrigada. Por favor. Aí, ó, tem que pressão aqui. Você acha que não precisa você já nas mãos? Não sentindo nada, peso na cabeça, nem nada. Assim, morrendo.
Não tá sentindo nada, tá sentindo nada. Agora tá chegando a luz de Não se para aí, não dá. Nem se perder perna. Vou te contar, que tal? Tá, isso parece que acha, né? Certo, pessoal? Fazer que vai aqui. Opa! Tem lanche? Ó, são 9h15. 9h59. Lá embaixo não tem nada, né? Nossa! Não, não pode.